E aí, meus amores, a nossa aulinha de arte é falando sobre linhas. Assim como na aula passada, a gente viu que existem pontos e mais pontos para fazer os desenhos, que foi a técnica do pontilhismo. Agora a gente vai ver que também através de linhas, linhas finas, linhas grossas, linhas curtas, linhas compridas, linhas longas, linhas curvas, que até dão voltinhas, também faz belíssimas obras, certo? Vamos lá e vamos observar bastante a explicação da tia. Se ligue bem direitinho que é para aprender tudinho perfeitamente. E aí, meus pequenos, como a gente assistiu a aula passada sobre o assunto de ponto, hoje a gente vai assistir sobre linha, certo? Então, assim como o ponto, a linha também é um elemento básico do desenho. O jeito de traçar e os diferentes modos de usá-las depende de cada pessoa e de sua maneira de se expressar. Alguns artistas têm linhas delicadas e outros gostam de fazer linhas mais soltas e livres. As linhas podem ter variados desenhos. Existem vários tipos de linhas. Existe a linha grossa e comprida e existe a linha curta e grossa, do mesmo modo. Também existe linhas fininhas e longas e existem linhas fininhas e curtas. Mas a gente também sabe que as linhas, elas podem, às vezes, fazer curvas e às vezes dá até voltinhas. Vamos observar a obra do autor que vocês têm no livro de vocês. O nome da obra é Desenho com Rostos com Linhas, certo? Observe algumas linhas que o autor faz que são fininhas, outras são mais grossas, e os diversos traços que formam o jeito desenhado do artista dos rostinhos. Ele fez somente rosto, onde ele utiliza as linhas grossas, as linhas finas e as linhas que dão curvas. Então, ele vai utilizando diversas diversas formas de rosto, onde ele utiliza de traços e linhas bem diferentes um do outro. Esta é uma obra de Van Gogh, certo? Um artista muito famoso. E o que é que acontece? Ele também utiliza as linhas dele curvas. Ele utiliza as linhas dele grossas e utilizou linhas finas na obra dele. Está vendo? Vamos a mais uma obra. Esta é uma girafa, certo? E a gente observa que nesse quadro que ele foi pintado, ele tem as linhas finas, as linhas grossas, né? Que são bem grossas, que a gente está visualizando aqui, ó. Certo? Vamos a outro exemplo. Observe mais uma obra. Ele utiliza diversos tipos de linhas. Ele utiliza a linha curta, que são os tracinhos que representam o pingo da chuva. Ele utiliza as linhas finas e curvas, que está no guarda-chuva, né? Então, e utiliza as linhas grossas, que são essa parte aqui que tem das divisões. Vamos a mais outra obra para observar os tipos de linha. Observe que esse artista agora ele utilizou linhas finas, que é a do zigue-zague, que é aqui a da volta, linhas curvas, linhas curtas que dão voltinhas, que é essas daqui,
não é isso? E linhas grossas, que nem a da árvore. Então, ele utilizou vários tipos de linha, que nem essa linha que faz o contorno da montanha, que são linhas grossas, né? Então, ele utilizou diversas obras, diversas formas de representar somente com linhas o desenho dele. Vamos mais a uma obra. Observe que aí, nesta obra, ele tem as linhas fininhas que dão voltas, né? Que a gente está vendo diversas linhas fininhas que dão voltas. Também temos as linhas grossas, que são essas que estão destacadas na torre, né? Que é outro tipo de linha que a gente está vendo. Então, ele usa diversas formas de desenho dele, utilizando as linhas e dando as expressões que eles querem. E aí, meus queridos, agora vamos praticar bastante a nossa aulinha sobre linhas? Que tal você fazer a sua tarefinha, fazendo aquelas caretinhas para expressar as linhas? Você pega aqueles desenhos dos emojis, que são um monte de caretinha, escolhe uma bem legal e vai fazer ele com linhas grossas e linhas finas, certo? E manda pra tia. Beijo e até a próxima aula. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you